paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 9, que diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Agora nós vamos ler o versículo de número 30, que diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergalhões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar que Deus tinha uma direção certa para Paulo ir. Deus tinha um lugar específico para que Paulo e Silas passassem, que era na Macedônia. A Bíblia diz que em visão, um varão macedônio rogou a Paulo e a Silas que passassem em Macedônia. E nós vamos observar aqui, aleluia, que o carcereiro e toda a sua casa foram libertos. Por quê? Porque Paulo e Silas obedeceram. Eles creram no Senhor Jesus e foram batizados. Tudo que aconteceu com Paulo e Silas fazia parte de um propósito de Deus para que a família do carcereiro e o carcereiro fossem salvos. Existem muitas coisas aí que começarão a acontecer na sua vida, aleluia. Tem muitas portas que se fecharam que você não entendeu. Você vai observar que 2 vezes Paulo tentou ir para alguns lugares e Deus não o permitiu. Deus o impediu e ali Deus o enviou para a Macedônia. Por quê? Porque Deus tinha algo específico com aquela família, porque Deus tinha uma salvação para aquela casa. Então nós aqui aprendemos que nós não devemos nunca reclamar dos nãos de Deus, reclamar das portas que Deus fecha na nossa vida, reclamar dos lugares que Ele nos impede de estar, que Ele nos impede de ir, das alianças que Ele nos impede de fazer, porque isso para você é livramento. Se você está debaixo do propósito de Deus, aleluia, se você está debaixo da palavra de Deus, você tem que agradecer, porque quando você menos esperar, os propósitos de Deus começarão a ser concluídos na sua vida e muitas coisas começarão a fazer sentido. Você vai observar que Paulo e Silas, eles não ficaram indagando a Deus por que em Macedônia, não, eles obedeceram. A Bíblia diz que ao receberem o direcionamento, eles imediatamente partiram para o lugar onde Deus havia designado. Então você não tem que questionar a Deus: por que, Senhor, eu tenho que ir por essa direção? Por que essa porta está se fechando? Porque eu estou sendo impedido de ir por alguns lugares? Porque eu estou sendo impedido de fazer algumas alianças, de algumas pessoas estarem na minha vida? E Deus está dizendo: você não tem que entender, você só tem somente que obedecer. Você vai observar que Paulo e Silas passaram por açoites, foram humilhados em praça pública, foram presos, mas Deus estava prestes a glorificar o nome dele na vida de Paulo e Silas. Deus estava prestes a salvar uma família através da vida deles. E as portas que está se fechando na sua vida, os nãos que você está recebendo agora, você não está entendendo, mas é para a glória de Deus. Declare comigo: daqui a pouco eu vou começar a entender muita coisa de Deus na minha vida. Daqui a pouco eu vou começar a entender muita coisa de Deus na minha vida. Muitas coisas que você agora está vivendo e não está compreendendo, daqui a pouco começará a fazer sentido. Com certeza Paulo e Silas saíram dali regozijados. A Bíblia diz que eles se alegravam, manifestavam alegria por terem crido em Deus. Uma família foi salva, aleluia, porque Deus disse não para Paulo e Silas, para que eles não fossem para alguns lugares sem a direção de Deus. É por isso que é maravilhoso, irmãos, estarmos debaixo da direção de Deus. Aqui nós compreendemos que a direção de Deus não é a nossa, que o querer de Deus não é o nosso, que a vontade de Deus não é a nossa. E quando Deus tem uma salvação, e quando Deus tem uma
alma para ser liberta. Ele vai muitas vezes nos mover de lugares, Ele vai nos introduzir em lugares para que o nome dEle seja glorificado. Fique atento, fique sensível, porque Deus vai começar a introduzir você em alguns lugares. Deus vai começar a abrir algumas portas, te dar alguns direcionamentos. É para você glorificar o nome dEle, não é para você ficar parado de braços cruzados. Ei, não é para você se entregar ao sofrimento. A Bíblia diz que Paulo e Silas, mesmo açoitados, mesmo com dores, eles cantavam Ramantui de cantarastui, eles oravam Rabaiastui. Enquanto eles cantavam e eles oravam, a Bíblia diz que os alicerces estremeceram, aleluia. As cadeias caíram, abriram-se todas as portas, as cadeias soltaram de todos os prisioneiros. Não houve libertação somente para Paulo e Silas, mas houve libertação para todos que estavam ali ao redor deles. Haverá libertação, não somente para você, mas para todos que estão ao teu redor. Nós observamos aqui que por mais que não seja o lugar onde a gente quer estar, se a gente estiver no lugar correto, muitas coisas de Deus acontecerão. Esse lugar onde você está aí é para o extraordinário de Deus acontecer. Você pode não estar entendendo, pode não ser o melhor lugar da sua vida, pode não ser o lugar que você queria estar, mas é o lugar onde Deus escolheu para glorificar o nome dele na sua história. Você vai observar também na história de José. Você acha que José queria estar dentro de uma prisão? Claro que não, irmãos. Ainda mais sem ter feito nada, ainda mais sem ter, ali feito nada para estar naquele lugar, sem ter realmente ali feito algo grave, porque era para ele não estar, não era para ele estar ali, porque ele não fez nada grave, ele não fez nada ali que pudesse, realmente levar ele a ser preso. Ele estava ali injustamente. E muitas vezes nós queremos fugir do lugar da injustiça, nós não queremos ficar no lugar da injustiça. E Deus está dizendo: eu quero usar este lugar para glorificar o meu nome, para te honrar, aleluia. Porque Paulo e Silas saíram dali honrados. Você vai observar que os que prenderam ele tiveram que vir Arabasto e pedir desculpa. Versículo de número 39. Então foram ter com eles e lhe pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirasse da cidade. Logo após cumprir o propósito de Deus, aqueles que lançaram Paulo e Silas dentro da prisão, que humilharam eles em praça pública, tiveram que pedir desculpas. E você vai observar também que Deus honrou José dentro da prisão. A Bíblia diz que Faraó teve sonho e mandou chamar José apressadamente. Ele saiu da masmorra com pressa, e Deus está dizendo: eu vou tirar você dessa situação com pressa, mas é aí que eu vou glorificar o meu nome. É aí que eu vou mostrar para você que eu sou na sua vida, porque não adianta, irmãos, Deus nos honrar em lugares que nós não fomos humilhados, porque ninguém conhece a nossa história ali. Então Deus vai honrar você em lugares de vergonha. Então Deus vai honrar você em lugares que ninguém dá nada por você. Sabe onde as pessoas passam por você e te desprezam? Onde as pessoas realmente fazem questão de falar aquilo que não sabem de você, isso machuca o teu coração. É nesse lugar onde Deus vai honrar o nome dele, vai glorificar o nome dele na tua vida e vai honrar você. Aí você vai observar aqui que foi para salvação, não somente do carcereiro, mas de toda a sua família. Foi por isso que Deus deu a visão para Paulo do varão pedindo: passe Macedônia, passe Macedônia, aleluia. Porque Deus já havia ali feito todo um plano, aleluia, de salvação para o carcereiro e para a sua família. Então obedeça as ordens de Deus. Você pode não estar entendendo agora o lugar onde você está, o momento que você está vivendo. Talvez você não queria estar vivendo este momento, porque ninguém quer estar na terra da humilhação, nós sabemos disso. Mas é na terra da humilhação que Deus nos tira para a terra da honra. Lembra de Mefibosete? Mefibosete estava em Lodebar, terra de angústia, de dor, de sofrimento, irmãos. Estava lá esquecido, abandonado, desprezado. Mas chegou um momento em que o rei Davi mandou chamá-lo, porque Deus, aleluia, fez com que Davi lembrasse da aliança. E Deus está dizendo: eu vou te honrar aí nesse lugar de humilhação. Mefibosete saiu de Lodebar, mas foi honrado por Davi. Recebeu uma honra antes de sair daquele lugar. Davi o mandou chamar, foi o rei que estava chamando ele. E Deus está dizendo para você: eu vou tirar você de alguns lugares, mas primeiro eu vou te honrar. É por isso que algumas portas se fecham quando você quer sair desse lugar, ou quando você quer ir para outros lugares. É porque Deus quer primeiro honrar você, glorificar o nome dele na sua história, para depois ele tirar você de terras de humilhação, de terras de dor. Porque assim, a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira na sua vida. E no lugar da sua vergonha, guarde isso no seu coração, você vai ter dupla honra. É no lugar onde você foi humilhado, é no lugar onde você foi desprezado, que Deus vai te honrar para tirar você daí.
Ei, você vai observar que Paulo e Silas foram obedientes. Eles imediatamente foram para onde Deus havia designado, para o lugar da visão. E ali eles fizeram o que Deus ordenou e foram honrados. Saíram dali realmente não de cabeça baixa, mas de cabeça erguida. E Deus está dizendo, você vai sair dessa situação de cabeça erguida. Não adianta. Não adianta as pessoas tentarem achar que vão paralisar você, que vão envergonhar você, que você não vai conseguir se levantar, pois Deus já glorificou o nome dele na sua vida, pois Deus já lhe honrou. Que olhava para Paulo e Silas pensavam, foram para lá ser humilhados, mas não. Deus havia preparado, aleluia, uma dupla honra no lugar da vergonha. Deus havia preparado salvação de uma casa no lugar da vergonha. Então, nesse lugar de vergonha, Deus tem um propósito. Deus vai honrar você, mas primeiramente, ele diz para você, permaneça neste lugar, porque é neste lugar que eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Declare comigo, eu não vou sair do lugar da humilhação, porque é aqui que Deus vai me honrar. Eu não vou sair do lugar da humilhação, porque é aqui que Deus vai me honrar. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.